hoje eu vou contar um pouquinho sobre as minhas experiências no canal aqui no YouTube, como eu fiz para monetizar, se está valendo a pena, quanto eu estou recebendo. E para você que tem interesse nesse tipo de conteúdo, já fica comigo aqui no vídeo até o final. Meu nome é Isabela Tardelli e você está no canal Artes da Isa Crochê. Hoje eu vou abrir o meu coração para você em relação a tudo que eu tenho vivido aqui no YouTube e se realmente tem valido a pena tanto trabalho, tanto esforço para manter esse canal. Bora comigo para o vídeo. Olá! No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre as minhas experiências no canal aqui no YouTube, como eu fiz para monetizar, se está valendo a pena, quanto eu estou recebendo. E para você que tem interesse nesse tipo de conteúdo, já fica comigo aqui no vídeo até o final. Meu nome é Isabela Tardelli e você está no canal Artes da Isa Crochê. Hoje eu vou abrir o meu coração para você em relação a tudo que eu tenho vivido aqui no YouTube e se realmente tem valido a pena tanto trabalho, tanto esforço para manter esse canal. Bora comigo para o vídeo. Vou contar um pouquinho de como tudo começou. Tem aí em 2020 para 2021, né, na época aí da paralisação total, né, dos movimentações aí, a tal da pandemia, né? Então, eu procurei assistir aulas e encontrei o YouTube. Eu não tinha aí nenhum conhecimento ainda de internet, porque eu não tinha uma internet fixa na minha casa. Eu tinha dados móveis que eu deixava para fazer, assim, coisinhas de receita, coisas de casa. Então, eu jamais pensei que tinha crocheteiras aqui, que tinha o YouTube, que tinha crocheteiras, que tinha tudo isso. Então, motivada pelo meu filho, pelos crochês, eu comecei a abrir aqui o canal. O meu primeiro vídeo, vou deixar um trechinho para vocês. Meu Deus, eu tava com a cara, gente, falava super devagar, mas eu fui pegando o jeito ali, né? Fui perdendo a timidez, nem sempre eu falava com tanta desenvoltura como você vê hoje, mas eu falava com muita timidez. E no início eu tinha expectativas de estar ensinando crochê, né? Passo a passo, fazendo vlog de produção, mostrando as minhas peças, porque não tinha o que se fazer fora de casa, né? A gente não podia, a gente tinha que ficar de quarentena, então não podia estar saindo de casa. E aí eu me empolguei, né? Comecei a fazer os crochês, comprar os barbantes, usar as linhas que eu já tinha em casa. E comecei a fazer aí os meus vídeos, né? E postar. Era bem leigo, eu tinha um celularzinho bem ruim. Não tenho ele aqui agora para mostrar, mas ele era bem ruim, a câmera era bem ruim. E eu tinha ainda o ateliê pequeno, né? Então eu comecei com o que eu tinha. Eu não tinha dinheiro para investir, eu nem sabia o que eu queria, na verdade, em relação ao canal. Mas a minha motivação maior foi trazer o crochê de uma forma para ensinar, né? O passo a passo. Então, a minha história com o YouTube é essa. Eu não sabia que tinha crocheteiras aqui e eu não sabia como fazer e fui motivada pelo meu filho e comecei a postar. Inclusive, o primeiro vídeo que eu postei, eu fiz no mesmo dia 100 inscritos, né? Que é o mais difícil de se alcançar, e os primeiros 100 inscritos. Eu bati os 100 inscritos, né, em menos de 24 horas. E depois eu comecei a entender que eu podia ter uma renda no YouTube. Eu não sabia que podia. Só depois que eu comecei a assistir o conteúdo de outras meninas, comecei a seguir outras artesãs. E aí eu fui aprendendo junto com elas, nas lives, né, como é que eu fazia para poder monetizar o meu canal. Mas a maior dificuldade, meninas, no início foi gravar e foi editar, porque eu não tinha experiência nenhuma com edição de vídeo. Eu não tinha experiência nenhuma como é que eu ia ter esse aplicativo, como é que eu ia editar. Então, a maioria dos meus vídeos, eu acredito que ele foi sem edição, foi sem cortes. Depois, com o tempo, é que eu fui buscando, pesquisando novas ferramentas para poder ir trazendo um vídeo com maior qualidade aqui para vocês. Eu tenho uma colinha aqui, tá, meninas? Não reparo. E aí eu tinha dificuldade com a câmera, eu era tímida, eu gravava várias vezes, achava que não estava bom, ficava com vergonha, ia lá, apagava tudo. E por aí em diante, né? Que trabalheira que dava para fazer. Às vezes eu chorava muito, eu ficava triste, eu queria desistir, mas eu persisti, né? Eu fui em frente, falei, não vou desistir nos primeiros obstáculos, não.
E aí aquela sensação também de postar, né, e não ter ali muitas visualizações. Eu postava e falava, poxa, ninguém tá assistindo, ninguém tá curtindo, porque a gente fica muito presa a isso, né? A gente fica presa a essas questões, né? Ah, eu tenho que viralizar, eu tenho que, tem que ter curtida e tudo isso. Então isso tinha uma cobrança interna muito grande, porque é como se você precisasse provar algo para alguém o tempo todo. E isso chegou a me consumir um pouco, né, de não querer mais o canal. Mas é normal passar por isso. Cheguei a adoecer alguns meses também. O emocional chegou a ficar muito estressado, muito cansado, e eu acabei tendo que lidar com todas essas emoções acontecendo ao mesmo tempo e com a responsabilidade de já ter começado a postar o vídeo. Então, assim, a dica que eu trago para você hoje é de você realmente se organizar para poder ter um canal, você estudar um pouco antes, né? Aqui na plataforma tem várias maneiras de você aprender a postar o seu primeiro vídeo. Tem muitas coisas hoje em dia. Mas na época que eu abri o canal, eu não tinha quem me orientasse, então eu fiquei totalmente perdida e fui fazendo aquilo que eu achava que podia fazer, né? Então, o que que eu fiz para melhorar? Estudar, menina. Eu sempre falo isso. Estude. Conhecimento ninguém tira de você. Então, quando você quer algo, quando você quer conquistar alguma coisa, quando você quer organizar, começar alguma coisa, estude sobre aquilo. A gente fala sempre das plataformas, né? A gente precisa estudar como cada plataforma funciona. E o YouTube não é diferente, ele tem as suas estratégias, ele tem como se diz, ele tem a sua dificuldade ou não, né, de estar fazendo, ele tem a questão da capa, da thumbnail, da descrição. Você tem que estar direitinho aqui com ele para você poder ter o canal saudável, caminhar aí para sua monetização. Sabemos que quando há alguma coisa errada, o YouTube vem e penaliza. Eu já sofri muitas penalidades em relação a áudios, né, que eu coloquei aqui que tinha direitos autorais. Eu nem sabia sobre isso. Colocava qualquer música, colocava qualquer imagem e aquilo eu sofri penalidade. E quando a gente sofre penalidade em algum vídeo, aquele vídeo não fica disponível para monetização. Então é um trabalho que a gente perde, né? Eu vejo aqui que eu não perco de tudo, porque o que eu faço é com amor, com dedicação, com responsabilidade. Mas, claro, né, a gente precisa ser realista. E eu trabalhei para poder ser monetizada depois que eu aprendi que seria monetizada. E aí eu comecei a entender melhor para quem entregar os vídeos, que eram para as artesãs iniciantes, para as crocheteiras que tinham dificuldade, com precificação, com peso, com compra de material. Fui postando vídeos, né, conforme as minhas experiências e vim trazendo e vim vendo o que estava funcionando, porque aqui também a gente precisa fazer testes para ver o que funciona. E aí, em algum momento, eu percebi que alguma coisa estava dando certo, né? As meninas começaram a me procurar, começaram a perguntar que tipo de barbante eu usava, se manchava. Então, eu trouxe aí várias marcas de barbante, eu trago as minhas experiências aqui quase que em tempo real, né? Então, isso é muito bom, a gente poder estar crescendo junto com o canal. Eu fui crescendo junto com o canal. E ali, hoje, nós somos aí mais de 20 mil inscritos. E será que eu tenho ganhado assim, o suficiente, né, para mim viver do YouTube? Será que o YouTube tem pago de uma forma que eu consiga viver do YouTube? Então, eu vou estar falando também sobre isso. Que processo que eu tive isso? Primeiro, para monetizar um canal, nós precisamos ter 4.000 horas de vídeo assistidos. Exibição de vídeos, né? Exibição. Então, 4.000 horas de vídeo assistido. Ao longo dos meses, a gente pode estar juntando cada vídeo, né? Tá juntando essas horas até que você monetize. Algumas meninas conseguem monetizar com 3 meses, com 6 meses, mas eu consegui monetizar após 1 ano de trabalho aqui no YouTube. Foi um ano bem esforçado, bem cansativo. Inclusive, depois que eu fiquei, como é que se diz? Eu fiquei querendo demais ser monetizada, eu travei. Então, outra dica que eu dou para você: comece o canal sem pensar muito na monetização. Vai deixando ali o YouTube mostrar para que tipo de público o seu vídeo vai fazendo os testes, vai colocando 2 por semana, 1 por semana, 3 por semana no máximo, para 3 vídeos, né, por semana no máximo, para você ver aonde esses vídeos vão chegar, né, e você vai acompanhando ali as métricas. Eu vou deixar para você aqui uma
um print do YouTube Studio para você ver mais ou menos como você olha essa métrica, porque quando você abre o canal, você tem acesso ao YouTube Studio e lá você vai ver a saúde do seu canal, né? E lá também você vai aprender dicas de como manter o seu canal, de como monetizar. Então, eu levei 1 ano para monetizar, foram 4.000 horas que eu precisei conquistar de visualização dos meus vídeos e ter 1.000 inscritos. Eu acredito que ainda seja essa regra neste ano de 2025 aqui no YouTube. Quando eu alcancei, gente, demorou 1 ano, mas quando eu alcancei, eu fiquei muito feliz. Só que depois de 1 ano, eu recebi a carta e fiz todo o processo que eles pedem, porque você precisa abrir uma conta, você precisa confirmar que é você, depois você recebe uma outra carta com PIN para você colocar como se fosse a sua senha, para ninguém roubar o seu canal. Então, o YouTube é bem responsável em relação a isso, é bem criterioso, né? E aí, depois que eu fiz isso tudo, demorou ainda mais 4 meses para mim receber, né, no canal. E aí, eu me senti muito bem de estar monetizada, mas eu confesso que aí vieram outras responsabilidades, né? E eu tinha que cuidar do canal para não perder, porque quando a gente é monetizado aqui no YouTube, se não cuidar do canal, se não tiver ali positivo, né, constante, vendo tudo que está acontecendo, a gente pode perder. Tem muitas artesãs aqui, tem muitas pessoas que também não são artesãs que já perderam a sua monetização. E é triste de ver. Eu vejo ela chorando, desesperada, porque eu sei o quanto é difícil a gente conseguir ser monetizada, quanto é difícil a gente ser aprovada, né, para monetização, porque a gente passa ainda por um processo de ser aprovada pelo YouTube e virar parceiro aqui para monetização. Então, isso sempre gera às vezes muita angústia, porque eu sei o quanto foi difícil, eu sei o quanto que essas meninas trabalham para poder monetizar. O ganho, meninas, agora expectativa versus realidade. No meu caso, os ganhos não são, não dão para mim viver do YouTube. Hoje, com 21.000 inscritos, eu acredito, eu não consigo viver do YouTube. Hoje eu posto uma vez por semana e faço lives a cada 15 dias, quando eu consigo fazer. E também posto shorts, porque os shorts hoje em dia também, se você tiver 3 milhões de visualizações, você consegue monetizar através dos shorts, mas não é tão fácil, né, viralizar um shorts, que são aqueles vídeos curtos. Então, o que acontece? Para mim, ainda eu não consigo, a minha realidade, né, eu tinha uma expectativa em relação ao canal de viver do YouTube, mas a realidade é que hoje eu não consigo viver só do YouTube. Tá? Eu vou deixar aqui um print para você ver da minha conta da AdSense, né? Que é a remessa online. Ela traz para mim esses pagamentos quando eu recebo. No primeiro ano, menina, eu recebi, né? No ano de 2023, tá aqui, ó, $108,38 em maio. Depois demorou 6 meses para receber $108,98. Foi um total de $217,36, né? E aí eu vou somar tudo para você ver em reais, tá? Em 2024, em julho, eu recebi menos. Eu recebi 102,2 centavos. E em dezembro eu recebi 102,10 centavos. Deu um total de $204,18 de dólar. E esse ano de 2025, o tempo diminuiu porque teve vídeos meus que já viralizaram aqui. E também teve um crescimento de inscrito, mas o que mais importa aqui no YouTube não são os inscritos, são as visualizações. As visualizações é que te dão centavos de dólar. Por quê? Porque nós temos os anúncios dentro dos vídeos. Por isso eu falo para você que às vezes é importante para a gente que você assiste um anúncio, nem que for ali os primeiros minutos, 3, 4 minutos, para que esses centavos de dólar possam cair para a gente no final do mês, a gente possa receber como criador de conteúdo aqui no YouTube. Então, nós trabalhamos para o YouTube, na verdade, né? Então, eu recebi em maio $162,98. E em julho, né, que foi poucos meses depois, $121,27, que totalizou $284,25. Então, o total nesses 3 anos, né, porque teve 1 ano para monetizar, monetizei em 2021, e aí, quando foi 2023, 2024, 2025, eu já recebi, totalizou
dólares e 73 centavos. Na cotação de hoje, que está o dólar, de 5,42 o dólar, hoje é dia 27 de agosto de 2025, eu recebi nesses 4 anos de canal 3.826,89 dólares. Nossa, 3 mil dólares, quase 4 mil dólares. Meninas, quase 4 mil reais. Isso é muito pouco, porque eu peguei os 3 anos e dividi por mês. Então, dá R$ 106,30 por mês. É a média que eu recebo aqui no canal. R$ 103,00, R$ 106,30 por mês. Não tem como, deixa eu respirar fundo, né? O trabalho só aumenta e não tem como viver do YouTube. Por isso que algumas meninas, Isa, tu tá vendendo e-book, tu tá vendendo aula, tu vende legenda, tu vende não sei o quê. Meninas, eu preciso fazer propaganda do meu trabalho, né? Eu preciso fazer propaganda das minhas aulas, das minhas mentorias, consultorias. Já tem alunas, né, que já fizeram esses trabalhos comigo, já investiram em aulas comigo, estão tendo resultado, né? Então eu preciso estar vendendo aqui, eu preciso estar mostrando o meu trabalho. E o crochê, então eu consigo ter uma renda no final do mês. E o YouTube é um complemento dessa renda, né? Na verdade, eu trabalho com crochê, né? Com vendas de crochê. Hoje é mesa aposta. E o YouTube é um complemento para mim. Claro que, gente, não tem como eu viver do YouTube hoje. Tem canais que conseguem, né? Canais que têm aí milhões de visualizações. Não quer dizer que milhões de inscritos traga para essa pessoa um salário decente por mês. Mas são as visualizações. Então, as minhas visualizações, elas são baixas. Então, eu não tenho como tirar nem 100 dólares por mês. Se pelo menos eu conseguisse atingir a meta, que é 100 dólares, porque o YouTube não paga pra gente, com criador de conteúdo, menos de 100 dólares por mês. Nós temos que fazer 100 dólares, completando 100 dólares, é que a gente vai receber aqueles 100 dólares, que hoje fica aí por volta de 542 reais por mês. Gente, é menos do que meio salário por mês. Não tem como viver do YouTube. Essa é a minha realidade. A minha expectativa é um dia poder viver só do YouTube, né? De poder fazer o crochê, poder vender, mas também viver só do YouTube, só criando conteúdo. Mas a minha realidade é totalmente diferente. Então, não tem como viver com R$ 106,30 mensais, né? Diz aqui para mim nos comentários o que você tá achando desse vídeo até aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa para mim, que eu vou vir aqui com todo carinho responder você. E eu quero agradecer, né, a você que está me acompanhando, a você que está assistindo esse vídeo, que você se interessou, entrou, tá comigo até aqui. Deixa um coraçãozinho amarelo para me saber que você está comigo até aqui, até este momento. E comenta, né, como foi para você a experiência de estar ouvindo isso. Se você tem canal, se você tem um canal pequeno, não está conseguindo monetizar, deixa aqui para mim também, vamos interagir. E se você tem canal e sonha em monetizar, qual é a sua maior dificuldade para monetizar? É gravar, é fazer as capas, é fazer a descrição? O que você tem que é mais difícil para você fazer? Deixa uma pergunta aqui para mim, mesmo esse vídeo sendo gravado, deixa a pergunta aqui para mim, que eu vou vir com todo carinho responder você, ok? Então, o que eu vou reforçar para você é que é possível você viver do YouTube, mas é preciso trabalhar. Tem uma frase que diz que trabalhar dá trabalho, e é exatamente isso. Então, você precisa se organizar bem, porque requer tempo da gente, requer disciplina, requer organização. Então, eu te indico começar com um vídeo por semana, um vídeo bem feito, sabe? Do que colocar um monte ali para encher linguiça. Começa a postar com um vídeo bem feito, uma capa bem feita, uma descrição bem feita, né? Começa a fazer com que você tem da melhor maneira possível, com excelência, não com perfeição. Depois você vai alcançando mais, você vai melhorando mais. Isa, eu tenho canal, mas o canal tá parado. Comece, vai lá mexer com ele, vai lá engajar.
se ele flopou, se ele não tá dando mais nada, faz esse primeiro vídeo que eu tô te falando, faz dentro da linha de raciocínio que você já queria ter o canal, se é um canal de vlog, se é um canal de culinária, se é um canal de crochê, se é um canal de comprinha, se é um canal de beleza, seja qual for o canal que você queira abrir, o nicho que você queira abrir, siga esse nicho e coloque pelo menos um vídeo por semana para você ver aí como é que vai ser a reação do seu público e espera. Aqui não é como rede social que precisa viralizar um vídeo, 2, 3 e postar todo dia, não. Às vezes um vídeo que eu postei no ano passado tá trazendo resultados para mim hoje. A exemplo dessa cortina que eu vou deixar aqui para você. Essa cortina viralizou, né? Tem mais de 200 mil visualizações e ela está sempre no topo da pesquisa. Já tem acho que uns 2 ou 3 anos que eu gravei ela. E olha só como é que é diferente de uma rede social. Então vamos conseguir, né? A minha realidade hoje não é a que eu gostaria, mas eu não vou desistir do canal, eu não vou desistir do meu trabalho, que eu amo estar aqui, principalmente conversando com você, podendo trazer dicas, podendo mostrar para você a minha realidade e para a gente ser pé no chão. Coisas não são de um dia para o outro. Pode ser que 1 em 1 milhão consiga viralizar, consiga monetizar rapidinho, consiga crescer o seu canal, mas isso não é uma regra. Há um monte de coisa que a gente precisa fazer. Uma coisa aqui no canal depende da outra, tá bom? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido aí de valor para você, que tenha acrescentado na sua vida como artesã. E se você for abrir um canal, fala comigo que eu quero ir lá visitar, que eu quero ir lá curtir, me inscrever também, para poder te apoiar nesse processo que não é fácil, mas não é impossível. Obrigada por tudo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!